Nesse vídeo eu vou te apresentar um controlador de temperatura barato, mas eficaz. Ele vai atender a maior parte das aplicações. É um controlador do tipo liga-desliga, ele pode atender tanto processos de aquecimento quanto processos de resfriamento. Nós temos aqui a parte frontal dele, que é o que vai ficar aparecendo para fora do painel. O flange, onde é colado esse frontal e onde também é fixado o próprio controlador que está aqui, junto com o seu sensor, que já acompanha. Então, essas peças aqui é o que você vai receber quando comprar esse tipo de controlador. Eu vou montar ele ao longo do vídeo para mostrar para vocês como fica e é uma excelente opção, principalmente para quem fabrica a máquina, para quem vai utilizar mais de um, porque acaba barateando a sua máquina. Todas as pessoas, todos os eletricistas podem utilizar porque é um controlador que vai atender diversas aplicações, é um controlador generalista, né? Vai atender processos diversos. Então você, eletricista que vai trabalhar em manutenção, em instalações em geral, pode utilizar. Mas ele é especialmente interessante para quem fabrica máquina, inclusive porque você consegue, de repente até, dependendo do volume, você consegue até um desconto adicional também. Se você quer conhecer melhor esse equipamento, continua comigo nesse vídeo, mas antes se inscreve e ativa o sino de notificações. Pessoal, antes de mais nada, tá aqui o site da Brasiltec, onde você pode orçar ou adquirir, tem mais informações aqui também. Alimentação 12 volts, contato, ele suporta até 5 amperes e é um contato normalmente aberto. Mas como ele serve para aquecimento e resfriamento, então você consegue mudar a lógica de atuação desse contato aqui. Ele pode ligar quando a temperatura estiver abaixo ou ligar quando a temperatura estiver acima. O sensor é um do tipo NTC, ele já está incluso, como eu já mostrei. O cabo tem 30 centímetros, mas você consegue aumentar até 5 metros aí com cabo de cobre convencional. E o consumo 0,85 amperes. Esse é o consumo do controlador em si, né? Tem a opção de você baixar o manual. Eu já estou com o manual aberto aqui, para que a gente possa conferir a parametrização, mas isso vai ser na sequência. Primeiro a gente vai conhecer melhor o controlador. Pessoal, então vamos lá. O controlador está aqui. O sensor, ele tem um conector que acompanha já. Deixa eu tirar aqui. Ele tem uma travinha, então dá um pouquinho de trabalho para tirar, olha só. Esse conector aqui é um conector muito comercial, muito encontrado em diversos componentes eletrônicos. Então você vai encontrar com certa facilidade caso você queira cortar esse aqui para aumentar o tamanho do sensor. Mas se você não quiser correr atrás do conector, ele vai ser facilmente encontrado e vai ser muito barato, né? Mas se você preferir, dá para cortar no meio aqui, emenda com o cabo e preserva as pontas, né? A ponta do sensor e a ponta aqui do conector, então dá para fazer isso com cabo convencional. Tem lado certo aqui para poder conectar, então também não tem o perigo de conectar da forma equivocada. Aqui nós temos um buzzer que ele serve para... Esse controlador, apesar de simples, ele tem alarme também. Não tem uma saída de alarme, então você não vai conseguir ligar algo externo, né? Mas é possível colocar ele para bipar. É um bip bastante alto, até relativamente alto. Então ele pode te avisar caso a temperatura exceda um valor que você configurar nele. Então o alarme aqui é sempre de nível superior, independente do processo ser de resfriamento ou de aquecimento, a temperatura limite aqui é sempre superior. E você vai configurar um valor de até 120 graus, que é o limite do equipamento aqui como um todo, até 120 graus, né? Nós temos aqui a alimentação, olhando ele, como ele está de cabeça para baixo, ele está virado aqui, né? Nós temos positivo, negativo e os outros dois terminais aqui são do contato desse relé aqui, que é um contato, como eu já falei, um contato aberto. Então é isso, é o que nós temos para ver aqui na plaquinha. O display é relativamente grande, até pelo tamanho aqui do controlador, né? Nós temos 4 botões, eles estão identificados aqui na placa. É possível ver aqui que o de cima é o Set, embaixo o Enter. E aqui nós temos ADD e DEC. Então é para adicionar ou decrementar valores, né? Aqui para um Enter e aqui um Set para poder fazer a configuração. Repara que aqui no frontal tem essa identificação, então fica mais fácil, né, para quem estiver vendo depois que o controlador está montado. Mas ainda que não esteja montado, já é possível visualizar então porque a placa está identificada. Nós temos um LED aqui também que indica quando o relé está ligado. Então facilita aí a visualização, né? Esse frontal aqui, ele é adesivo. Deixa eu tentar não ficar colocando a mão aqui na frente para não ficar com marca de dedo. Ele é adesivo e você pode fazer um da sua marca, eventualmente, se você quiser, né? A Brasiltec hoje não personaliza isso, exceto em quantidades bastante significativas. Daí vai ser sim possível você trazer um equipamento já personalizado. Mas em quantidades menores, se você ainda não tem um volume tão alto de compra, você pode mandar fazer numa gráfica que basta fazer o centro transparente, aí você consegue colocar sua marca, de repente personalizar os botões aqui também. Enfim, é só uma possibilidade, você não precisa necessariamente fazer isso, né? Então tem aqui atrás, basta tirar esse papel para que você possa colar e vai ser colado nessa peça aqui. Esse aqui é um flange, onde é colado frontal e também é onde é fixado a placa. Repara que nós temos aqui, deixa eu mudar o ângulo aqui, vai ficar mais fácil de ver, ó. Tem 4 pontos de ancoragem aqui, de fixação. Esses 4 pontos são justamente os 4 pontos aqui da placa, né? Nas bordas da placa nós temos uma furação. Eu vou colocar, não é assim que se monta, né? Vou colocar de cabeça para baixo só para que vocês observem aqui. Seria assim, né? Só que daí pela frente, lógico. Aí os parafusos para fixar a placa no flange, eles já acompanham. Nós temos 4 parafusos
E aí tem mais 2 parafusos também para fixar o flange no painel, ou seja lá, na estrutura da máquina, de repente, né? Esse tipo de controlador aqui, ele é muito utilizado em máquinas diretamente também, não necessariamente em painéis elétricos, mas também em máquinas. Se for utilizar num painel de plástico, na chapa de alguma máquina, de repente que seja plástica também, enfim, você vai conseguir utilizar os próprios parafusos aqui que já acompanham, são 6 então, né? Um para cada canto aqui na placa e outros 2 para fixar o flange no painel. Mas, de repente, se for chapa metálica, talvez isso aqui não vai ficar tão, como é parafuso de rosca soberba, não vai ficar tão bem fixado. Até vai ficar no começo, mas pode acabar soltando, né? Então você pode colocar um outro tipo de parafuso aqui com uma porquinha por trás para segurar. Então, como que faz a instalação? Vamos lá, rapidamente, né? Você faz primeiro no painel um recorte quadrado para poder mostrar o display aqui. Esse recorte ele não precisa ser desse tamanho, ele só precisa ser um pouquinho maior que o display para não tampar o display. Então, é um recorte quadrado. E mais 4 furos aqui para passar esses pontos de apoio aqui de fixação do controlador. Então, é um recorte quadrado no meio para aparecer o display e mais 4 furos nos cantos, então, nessas medidas aqui. E aí, esse flange aqui ele é montado por fora, ele é fixado por fora do painel. Aí você vai colar o frontal aqui em cima, deixa eu só posicionar ele aqui em cima, não vou chegar a colar. Depois que já tiver fixado esses 2 parafusos aqui, né, porque depois o adesivo ele esconde os 2 parafusos, então fixa primeiro com esses 2 parafusos, depois coloca o adesivo aqui em cima. E aí, dessa maneira aqui, deixa eu centralizar, dessa maneira aqui vai ficar o controlador. Com o display na frente fica assim, ó, dessa maneira. E aí, depois de fixado esse flange, pelo lado de dentro do painel você vai ter os 4 pontos de fixação aqui aparecendo, né? Aí basta posicionar então o controlador e parafusar aqui nos cantos, o controlador fica para dentro e o flange fica para fora. Então é bastante simples, né? Eu acho que todo mundo entendeu. Agora nós vamos entender melhor como é a parametrização aqui e o funcionamento desse controlador. Antes de tudo, deixa eu conectar o sensor. Já está conectado. Esse controlador ele é alimentado com 12 volts e ele já está alimentado, inclusive, só que ele está desligado. E eu acabei de ligar, 21 graus aqui no ambiente de gravação, 21.2. Para desligar, é só segurar o Enter aqui por cerca de 2 segundos e ele desliga. Inclusive desliga a saída também, né? Não é só para desligar a tela, é para desligar o controlador como um todo. Então tem essa possibilidade de desligar. Isso é importante que seja por aqui, porque daí você não precisa abrir o painel, né? Basta segurar o Enter aqui que você vai conseguir fazer isso. Depois um clique já vai ligar. Para poder configurar a temperatura que você deseja, seja para aquecer, seja para resfriar. Como é que você faz? Clica uma vez no set, que é a teclinha aqui de cima. Aí começa a piscar aqui na frente, está com 38 graus. Ó. Eu vou baixar isso aqui para uma temperatura mais próxima do que a gente tem. Você pode ficar segurando ou pode ficar pressionando também. Ele vai de 1/10 e 1/10. Ele tem uma casa depois da vírgula. Vou colocar em 23. 23. Então dou mais um set agora para confirmar. É um Enter, na verdade. Dou um Enter para confirmar. Pronto. Agora, então, a temperatura para atuação é a que eu acabei de configurar. Se eu quiser mudar depois a temperatura, é o mesmo processo, né? Eu vou aumentar aqui um pouquinho porque a temperatura ambiente ela já está maior. É que o sensor estava desconectado antes, né? Ó, 24. Vou dar um Enter aqui. Então, agora a temperatura está em 24. Olha só, baixou um pouquinho. Ele está no processo de aquecimento, então ele já ligou. Está em 23.6. Como a temperatura desejada é 24, então ele já ligou a saída e por isso que o LED aqui está ligado, né? Porque o contato lá ele fechou. Então agora eu já sei como configurar a temperatura desejada. Eu vou acessar os demais parâmetros, mas antes de acessar os parâmetros, deixa eu acessar o manual para que nós possamos ir acompanhando. Pessoal, agora sim com a lista de parâmetros, então, antes eu apertei Set uma vez para poder configurar a temperatura desejada, né? Que é um parâmetro aí de fácil acesso, porque eventualmente durante o controle que vai ser feito, você vai querer mudar essa temperatura em alguma oportunidade, então é um parâmetro de fácil acesso. Agora os demais parâmetros, ao invés de clicar só uma vez em Set, você fica segurando o Set até aparecer P0, que é o primeiro parâmetro. Vou dar mais um Set agora para acessar o parâmetro, e agora eu tenho a opção H de Hot ou C de Cold, que é quente, H é quente e C é frio. Então eu posso escolher como que o relé vai atuar aqui nesse caso. Repara que quando eu mudo, o relé já está mudando aqui também, porque no mesmo momento já está mudando a lógica de funcionamento aqui do controlador. Se eu quero para resfriamento ou se eu quero para aquecimento. Então eu vou manter, ou vou mudar antes já estava aquecimento, né? Vou deixar agora como resfriamento. Vou dar um set para confirmar e esse parâmetro aqui já está alterado. Então eu vou para o próximo parâmetro agora, que é o P1, que é a histerese. A histerese é para eu poder criar uma diferença entre o ponto em que vai ligar o relé e o ponto em que esse relé vai desligar.
Eu vou deixar com 2 décimos aqui e vocês vão perceber a diferença no funcionamento. Depois eu vou exemplificar, vai ficar mais fácil de entender. Mas basicamente aqui então é a histerese para não ficar o controlador ligando e desligando a cada décimo que vai variar, né? Eu vou voltar aqui para a lista de parâmetros, eu demorei um pouco para mudar e ele saiu. Ele sai sozinho, tá? Então o P1, o P0 já foi, o P1 já foi, o P2 e o P3 não são utilizados nesse controlador, basicamente para mudar a escala de funcionamento, mas você não vai precisar mexer nisso, não tem para aplicações convencionais aí não tem por que você mexer nisso. No P4 é a correção de temperatura que você consegue colocar um valor até 10 para mais ou para menos, ó. Tem a opção de valores negativos também. E serve para que você possa corrigir o valor que está sendo apresentado aqui no display. De repente você alongou muito o cabo, está dando alguma diferença. Enfim, você pode calibrar esse controlador adicionando um pouco de valor ou diminuindo através desse parâmetro, então, que é o P4. Agora a gente vai para o P5 aqui. P5, ele é um parâmetro para tempo de acionamento do relé. Aqui é em minutos, tá? Você consegue colocar até 10 minutos. Olha só. Até 10 minutos de atraso para ligar o relé. Ele vai desligar instantaneamente, então esse tempo ele é só para ligar e ele é de até 10 minutos, o intervalo mínimo é 1 minuto. Ó. Você consegue de 1 em 1 até 10 e como está em minuto, então o intervalo mínimo é 1 minuto. Parâmetro seguinte, P6 é o alarme de temperatura. Esse alarme aqui, como eu falei, ele é sempre superior, sempre de nível superior. Tá desligado, eu posso ligar e assim que eu confirmar ele ligado, vai perguntar qual que é a temperatura. Então eu vou colocar uma temperatura um pouco maior aqui, vou colocar 28 graus. 7 para confirmar, depois eu mostro para vocês também como funciona o alarme aqui. Ele, como eu falei, é um alarme somente sonoro, né, nesse caso aqui. Esse parâmetro aqui serve para bloquear, se eu quiser deixar em on, eu não consigo depois mudar os outros parâmetros. Serve para evitar que outras pessoas, aí de repente o operador da máquina, ele acabe mudando algo, talvez até sem querer, né? Eventualmente sem querer ele vai mudar algo, então você pode bloquear. Eu vou deixar desbloqueado, vou deixar em off então. E o último parâmetro é o P8, eu posso resetar os dados. Eu posso limpar toda a programação que eu fiz e começar do zero. Para isso eu tenho que colocar em on, mas como eu não quero limpar, eu quero manter como está, então vou deixar em off e vou dar um set aqui para confirmar e depois um enter para sair. Então agora a temperatura desejada, para falar a verdade eu já não me lembro mais qual que é, vamos ver aqui, 24 graus, ó. Então beleza, então 24 graus é a temperatura desejada. Como nós estamos num processo de resfriamento e a temperatura está abaixo de 24, ela está em 23 aqui, ele não vai mandar ligar a saída. Só que se eu vou segurar esse sensor aqui na mão um pouco para ele aquecer, olha só, ele é bem rápido, tá? A resposta dele é quase que imediata. Você vê que eu peguei na mão aqui rapidinho, ele já aumentou a temperatura. O meu corpo ele tá a 36, talvez a ponta dos dedos um pouquinho menos, né? Mas repara que subiu bastante rápido a temperatura aqui. O tempo de resposta é quase que instantâneo, que é muito rápido mesmo. Então, enquanto a temperatura está alta, ele vai ficar com o relé ligado porque é um processo de resfriamento. Então, eventualmente, você tem um ventilador ligado, um exaustor. E vai ficar ligado. A temperatura programada está em 24, né? E a histerese é de 2. O que significa histerese de 2? Quer dizer que nós temos 2 pontos decimais aqui de diferença entre o ponto em que vai ligar e o ponto que vai desligar. Deixa eu tentar fazer isso com... Agora está baixando lentamente aqui, vamos acompanhar. 24.5, 24.4, 24.3. Vamos esperar baixar de 24 para que a gente... 24.2. Quando estiver abaixo de 24, ele vai desligar a saída. Mas depois, na hora de ligar, eu vou tentar aquecer mais lentamente para vocês conseguirem observar. Ó, 24 ainda tá. Vai baixar para 23 e vai desligar a saída. Vamos lá? Aí, ó. 23.9 já desligou. Então, para desligar o relé, é imediato. Baixou daquela temperatura ou passou daquela temperatura, dependendo se você estiver num processo de aquecimento ou resfriamento. Quando é para desligar o relé, a temperatura ultrapassando ou abaixando dela, você já vai ter o desligamento imediato. Agora eu vou aquecer lentamente isso aqui acima de 24 para vocês verem como a histerese funciona. Olha só, nós temos 23.7, vou continuar aquecendo lentamente. Olha só, em 24.1 ainda não ligou. Agora sim, 24.2, aí sim ligou. Quando atingiu 24.2, ligou. Agora quando baixou de 24, desligou. Então, por conta dessa histerese de 2, funcionou assim. Se ele tivesse colocado uma histerese de 10, ele teria que ter ido até 25 para ligar e só desligaria quando baixasse de 24. O funcionamento desse alarme é bastante simples. Nós temos aqui na parte de trás um buzzer, eu já mostrei ele, né, que é um alarme exclusivamente sonoro. Então, esse buzzer aqui vai apitar quando a temperatura for ultrapassada. Então, eu vou segurar o sensor aqui na mão um pouquinho para aumentar a temperatura. Estamos com 25, 26, 27 graus, vai atingir os 28. E é isso, vai aparecer esses traços aqui na tela e ele fica apitando então para indicar para você que essa temperatura foi ultrapassada. Seja num processo de aquecimento ou resfriamento, a temperatura é sempre superior
E para desligar esse alarme aqui, você precisa tirar a alimentação do controlador. Tirar a alimentação e alimentar ele de novo, então. E aí você vai ter resetado esse alarme. Não tem um botão exclusivamente para resetar, é necessário fazer esse processo, então, de desligamento. Pessoal, vou deixar o link para acessar a página de venda desse produto na descrição aqui do vídeo de hoje. Se você quiser consultar preço, se você quiser consultar as dimensões, outras características também, tá tudo lá no site. E se você quiser negociar uma quantidade maior, você pode também entrar em contato com a equipe da Brasiltec. O telefone está no próprio site também. Se você comprar com a Brasiltec, você vai ter mais confiança de que o produto é um produto original, um produto de qualidade e vai estar também fortalecendo o meu trabalho aqui. Então, ficarei muito grato se você comprar, mas também ficarei grato se você curtir o vídeo, comentar e se inscrever também para ser avisado quando novos vídeos forem publicados.